Oi, gente, eu voltei e hoje eu vim conversar com vocês sobre a importância da leitura, o poder da leitura, o valor da leitura. Hoje eu vim te incentivar a ler. Se você não tem o hábito de ler, eu trouxe aqui alguns livrinhos gostosinhos, curtinhos, rápidos de ler, porque eu estava dando uma olhada dia desses aqui na internet e eu vi uma pesquisa que me deixou muito intrigada. Vamos lá, vou ler para vocês aqui alguns dados dessa pesquisa. Você sabia que 49% dos brasileiros não lê nenhum livro no período de um ano? 27% leem um livro por ano. 20% leem apenas 2 livros por ano. 3% dos brasileiros leem 3 livros por ano. E apenas 1% da população brasileira lê 4 livros ou mais por ano. E aí, será que isso é verdade? Você se encaixa em alguns desses parâmetros dessa pesquisa? É uma questão a se pensar, não é mesmo? E se é verdade e nós estamos enquadrados nesse índice tão baixo de população leitora, a gente precisa dar um jeito nisso e por isso eu resolvi trazer para vocês esse conteúdo do vídeo de hoje e uma informação interessantíssima. Corram, porque na Amazon nós estamos com um cupom de 20% de desconto em vários livros da Companhia das Letras. Nós temos títulos da Zahar, clássicos da Penguin, livros contemporâneos, enfim. Eu vou deixar aqui alguns desses livros que estão nessa lista desse cupom de 20% de desconto que vale até domingo, dia 25. Aí você já aproveita, deixa seu like se não é inscrito no canal, se inscreve, deixa aqui embaixo depois o seu comentário, a sua opinião. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, me ajudar pra gente continuar naquela meta dos 2.000 inscritos. Por favor, hypem esse vídeo para a plataforma entender, para o algoritmo entender que meu conteúdo é relevante e o nosso canal continua crescendo. E vamos embora lá, sem mais enrolação, sem mais delongas, vamos para o primeiro livro. Se você não gosta de ler, tá aqui uma história gostosinha, um relacionamento entre um pai e uma filha. Ela nem sabia da existência desse pai, esse pai tá longe há muito tempo. E a pedido dessa mãe, nós temos aqui uma mãe com uma doença em estado terminal, e ela vai pedir para a filha, olha só, eu quero que você conheça seu pai, eu quero que você dê uma chance para ele, e para isso você vai viajar para a Itália. Eu estou falando de Amor e Gelato, da Dina Evans Elk. É um livrinho jovem, com 318 páginas, um livrinho maravilhoso, e a gente tem aqui a Lina, que vai passar por toda essa situação complicada, mas vai atender o pedido da mãe. Esse pai mora num cemitério, e eu não vou falar mais nada, que senão vai ser spoiler, e eu quero muito que vocês leiam. É um livro incrível, amei fazer essa leitura, é um favorito. É uma série de livros, são 3 livros, eles são de leitura individual. E assim, o meu favorito é esse. Sem dar spoiler, mas já dando esse detalhe para vocês. Amor e Gelato, por favor, vocês vão se apaixonar pela Lina e pela história dela de reencontro com esse pai. O próximo eu tenho um vídeo no canal onde eu falo dos 3 livros, tá, gente? Eu vou deixar aqui embaixo para vocês. O próximo tem resenha aqui no canal, Augusto Cury, literatura brasileira. Nunca desista dos seus sonhos. Não é autoajuda, apesar desse título bem clichê. A gente tem aqui um livro de 158 páginas, tem resenha aqui no canal, e o Augusto Cury, ele vai traçar pra gente aqui o perfil de 3 personalidades muito importantes da nossa história. E dentre essas personalidades, ele vai trazer um perfil, o seu perfil, recortes da sua biografia. Ele vai falar aqui pra gente de Abraham Lincoln e vai falar
dentre as personalidades que ele vai trazer aqui no seu livro, ele vai também falar um pouquinho, são recortes, tá, gente? Não é uma biografia. Ele vai falar sobre Martin Luther King. Só para vocês terem uma ideia da proposta desse livro. Esse livro, assim, me surpreendeu. Eu terminei de ler esse livro, assim, nossa, esse livro me passou a perna, me enganou. Porque você começa achando que é um livro que fala de emoções, fala de sonhos, é autoajuda. Eu não gosto de autoajuda, nada contra quem gosta, mas a gente sabe que muita gente tem preconceito com autoajuda e aqui a gente tem uma grata surpresa, porque é um livro com recortes biográficos, com um pouco da biografia do próprio autor, com muitas lições de vida e inspiração. Você vai virar as páginas, você vai querer saber o que vai acontecer a cada capítulo. É uma leitura extremamente empolgante, é rápida, é fluida, é muito interessante e você vai aprender muito sobre a própria vida do Augusto Cury aqui nesse livrinho de menos de 160 páginas. Tem resenha também, vou deixar resenha para vocês. O próximo está nessa promoção do cupom de 20% de desconto da Companhia das Letras. Você clica nesse link, vai abrir lá abaixo do livro, veja itens participantes. Gente, é uma infinidade. Tem livros da Zahar, capa dura, lindos, maravilhosos, com 20% de desconto. Aqui, um livro da Natalia Ginsburg, As Pequenas Virtudes. Eu tenho resenha no canal para esse livro. É um livro curtíssimo também, 124 páginas. E nós temos aqui uma mistura de ensaio com recortes biográficos, porque ela vai trazer pra gente aqui um pouco da sua história de vida. Quando ela e o seu marido estão no contexto da guerra, do fascismo, e o marido dela vai ser preso, torturado, vai na prisão, tá? E, assim, alguns termos eu não uso, gente, porque eu não sei como o algoritmo pune, né, certas palavras aqui no YouTube, então eu evito pronunciar certas palavras, mas elas aparecem aqui para vocês. E ela vai falar pra gente, esse título, inclusive, As Pequenas Virtudes, soa como uma espécie de pegadinha. Porque quando ela diz as pequenas, na verdade, ela está trazendo pra gente aquilo que a sociedade enxerga como insignificante, como pequeno, como moralmente desprezível ou não muito digno de atenção. Porque a gente está acostumado a falar das coisas que todo mundo vê, das coisas maravilhosas, né? As coisas que o sistema, que o padrão social, cultural, dita como digno, como grande, como maravilhoso, como louvável. E aqui ela vai falar de administração financeira, criação de filhos, relacionamentos familiares, sobre o seu relacionamento conjugal. E é uma leitura assim extremamente surpreendente. Não se enganem com esse título, não se enganem com essa proposta e talvez com essa autora que não é muito conhecida, porque é uma leitura que vale extremamente a pena. O próximo temos também resenha. É um livro tido por muitos como distopia, ficção científica, mas o autor vai dizer pra gente aqui que, na verdade, trata-se de uma obra política, publicado pela primeira vez em 1953, Fahrenheit 451, do Ray Bradbury. Gente, nós temos aqui uma sociedade, um governo manipulador que quer convencer os seus cidadãos que pensar é inútil, que ler é um perigo e que ter conversas, desenvolver diálogos inteligentes é completamente desnecessário e igualmente perigoso. Aqui nessa sociedade, nós temos o Corpo de Bombeiros, que exerce uma função de atear fogo nas bibliotecas. Qualquer pessoa, qualquer cidadão comum que tenha uma estante de livros em casa representa um perigo extremo, porque os cidadãos aqui são encorajados a assistir TV. De preferência, os reality shows que são transmitidos
pelo sistema de televisão do governo, e dentro de cada casa, de cada cidadão, existe pelo menos um televisor gigante que ocupa a parede do chão ao teto. Nesses reality shows, os personagens desses realities, eles conversam, interagem com os moradores da casa. Então imagina você chegando do trabalho e a sua televisão tá lá 24 horas ligada num reality show, e aquela figura lá dentro da televisão olha para você e diz: oi, olá, como foi seu dia de trabalho? Quer tomar um café? Vai tomar um café, vai tomar um banho e volte para me assistir. Imagina. Então a gente tem aqui essa sociedade. E dentro desse corpo de bombeiros nós temos um oficial, o Guy Montaigne, e num determinado momento ele vai se questionar, porque ele vai passar por um episódio, né, onde ele recebe uma denúncia e ele vai até determinada casa para destruir essa biblioteca, essa estante de livros, e a moradora dessa casa vai tomar uma atitude por causa do amor que ela tem pelos seus livros, e o Guy vai falar assim: peraí, se os livros são perigosos, por que essa pessoa vai fazer isso? E aí a gente vai entrar numa narrativa eletrizante, numa correria, sabe? Uma guerra contra o tempo, porque o Gui quer entender por que os livros são perigosos, se é que eles são perigosos, e por que essa dona desses livros fez isso, se eles são tão perigosos assim. Então eles não são tão perigosos? E é uma guerra contra o tempo, porque vão querer calar a boca do Gui, e o Gui vai tentar entender o que está acontecendo, e eu não vou falar mais nada, tem resenha, por favor. É um livrinho, já falei para vocês, o número de páginas, 215 páginas, corridíssima leitura, fluidíssima, você não vai querer largar esse livro. O próximo, gente, que eu trouxe para vocês é um livro que, na verdade, não era um livro. Foi uma aula inaugural dada por um almirante. Ele foi convidado a ir nessa universidade do Texas, dar uma aula inaugural para os cadetes que estavam ali, os alunos que estavam ali. Ele deu essa aula viralizou, esse vídeo viralizou na internet, e decidiram falar com ele: você tem que transformar isso em livro, nós queremos que isso seja livro, nós queremos ter esse conteúdo ao alcance das nossas mãos. E o almirante William McRaven, então, publica Arrume a Sua Cama. E ele vai trazer aqui pra gente alguns preceitos que ele considera essenciais para alguém que deseja mudar o mundo. Não, se você quer mudar o mundo, comece mudando você. É o que ele vai ensinar pra gente aqui. Ensinar, porque não é um livro de autoajuda, gente. Ele vai trazer pra gente aqui suas experiências como almirante da Marinha, como alguém que teve inúmeras experiências, sofreu acidentes, enquanto ele estava ao mar, em navios, em expedições, exercendo a sua função de almirante, ele passou por muita coisa, ele viu muita coisa. Então ele vai transformar isso em 10 pontos básicos que ele utilizou na vida dele, e ele acha que é um excelente ponto de partida para quem quer mudar um pouco a sua rotina, fazendo algo diferente, para que de alguma forma algo diferente aconteça na sua vida e na vida de outras pessoas. Então, por exemplo, a primeira lição: comece o dia com uma tarefa feita. Ele vai falar, por exemplo: a vida não é justa, siga em frente. Você precisa ousar mais. Você não vai conseguir sozinho. Então ele vai incentivar os alunos daquela aula inaugural e todas as pessoas que vão ter acesso a esse livro a pedir ajuda. Pedir ajuda não é vergonha, não é um problema. Aliás, pedir ajuda é um ato de coragem. Ele vai falar, por exemplo, enfrente os tiranos, dê esperanças às pessoas e muitas outras temáticas importantes. 125 páginas, um livrinho revolucionário. Eu acho que, porque como ele vai trazer experiências da sua própria vida e experiências de pessoas que ele presenciou, eu acho que
traz pra gente esse despertar, sabe? Faz a gente sair um pouco da nossa bolha. Vale demais a pena, curtinho. Se você não tem o hábito de ler, eu garanto que você vai ler, nem que seja pela curiosidade. O próximo livro, gente, tem resenha aqui também no canal. E é um livro de uma filha de um grande escritor que vai trazer pra gente as suas experiências individuais como filha, como cidadã, porque inclusive ela vai ser presa, ela vai estar em um contexto da ditadura e ela vai ser presa. E ela vai apresentar pra gente esse escritor, além do escritor que nós conhecemos. Ela vai apresentar pra gente um pouco desse escritor, pai, marido, famoso, recebendo títulos, como indivíduo, como pessoa, enfim. Um livro gostosinho de ler, parece que a gente está sentado na cozinha da casa dela, tomando café com ela e comendo bolo. Tem resenha. De Memórias Nos Fazemos, da Violante Saramago, filha do José Saramago. Gente, que livro gostoso. Como é bom, 139 páginas. Como é bom conhecer um escritor além do escritor. Porque aqui a gente conhece o Saramago, homem, pai, marido, indivíduo, pessoa, sabe? A personalidade recebendo um prêmio. A gente vai além do escritor. A gente vai além daquilo que a gente conhece através dos livros. São inúmeras experiências. Nós temos aqui, deixa eu ver se eu acho, gente, algumas fotos, tá? Temos algumas fotos. É um livro, assim, leve, fluido, emocionante, profundo. Ela traz alguns comentários acerca de alguns livros do Saramago, porque ela lia os livros dele, os manuscritos, antes de serem publicados. Ela também tinha esse papel importante na vida dele. E eu digo para vocês, se você não leu, ainda não leu nada do Saramago e quer ter uma primeira experiência, quer ter uma ideia do que é esse cidadão, esse homem, esse escritor, dá uma chance. De Memórias Nos Fazemos, da Violante Saramago. E o último, também do selo Companhia das Letras, se não me engano, também está nessa promoção do cupom de 20% de desconto. Tem resenha aqui no canal. Amos Oz, De Repente nas Profundezas do Bosque. Gente, leia esse livro. Não é porque todo mundo está fazendo que você também vai fazer. Não é porque todo mundo falou que você vai acreditar. Vai lá, confere, investigue, procure ficar a par dos fatos, das informações, do que está acontecendo em todos os parâmetros, em todos os âmbitos, em todos os sentidos, até políticos. Aqui a gente tem um livro infanto-juvenil com duas crianças que não vão acreditar na história que todo mundo está contando, que não vão seguir o que todo mundo está seguindo, que não vão fazer o que todos estão fazendo. Elas vão correr atrás das informações para saber se o que estão dizendo é verdade. Gente, que livrinho gostoso. Tem resenha no canal. 141 páginas, diagramaçãozinha boa. Ó. Folhas amareladas, risquei meu livro todo. Fluido, rapidíssimo de ler. E o Amos Oz aqui vai trazer pra gente uma lição do que é não tirar conclusões a partir do que os outros estão falando ou estão fazendo, mas sobre você ficar a par da história, se interessar, procurar saber. Fala sobre pré-julgamentos, sobre preconceito, discriminação, bullying. Maravilhoso, gente. É isso. Vou parar por aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Não se esquece de comentar, se inscrever, compartilhar e comprar usando os meus links de associada da Amazon. Muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo e viva a vida!